Boa noite, galera. Beleza? Hoje, dia 11/6, tô fazendo o fechamento aqui depois da meia-noite, então no dia 10/6, tá? O cenário aqui que aconteceu no dia de hoje aqui no mini índice, beleza? Vamos lá, se a gente começar já olhando o mercado na abertura aqui, o mercado veio de uma espécie de LT aqui, tá? De alguns dias para trás, onde o mercado já abriu em cima dessa região aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Vocês podem ver que o mercado abriu acima, ele trabalhou acima e ele voltou e não chegou a nem fechar o gap, ó, nessa região aqui, ó. Ele simplesmente travou exatamente nessa LT. Então, como vocês podem ver, essa LT sim foi importante, tá? Então, desde a abertura até o movimento depois, tá? Já vou explicar a operação que eu fiz exatamente nessa região, tá? Só limpar o gráfico aqui para vocês agora, para ficar bem explicadinho, tá? Então, a operação que eu fiz no dia de hoje, tá? Eu fiz uma operação exatamente de venda nessa região aqui, onde o mercado já estava demonstrando o quê, tá? O mercado estava demonstrando uma divergência, onde estava fazendo topos maiores, tá? E o IFR, que é o meu indicador de divergência, estava fazendo topos menores, tá? A operação que eu fiz aqui foi uma operação de venda exatamente aqui nesse ponto, tá? Quando ele deixou essa espécie de PFR aí e virou para baixo, então eu fiz a minha venda aqui e deixei meu stop um pouco acima. Poderia ter estopado, mas eu já vi que ele já tinha feito 3 topinhos ali, ó, como se fosse uma LTzinha, né? Uma espécie de LTzinha. E o mercado deixou um stopzinho ali de aproximadamente, não foi tudo isso, 155 pontos, tá? Então, essa foi a minha entrada do dia ali, tá? Eu tinha um alvo, depois até posso postar aí para vocês verem no Instagram. Eu tinha um alvo aqui nessa região para fechar gap lá embaixo. Né? Aquela velha ganância de querer fechar o gap. Só que olha ali que o mercado travou, ó. O mercado travou exatamente nessa LT aqui que eu mostrei para vocês no início do vídeo, tá? O mercado travou exatamente nessa LT aí. Então, ó, travou exatamente na LT, junto com essa região de 76% aqui, ó, junto com essa região de 76% do Fibogap. E em confluência disso também tinha as médias de 200 do 2 minutos, a média de 72 dos 5 minutos e a média de 20, ele tinha rasgado a média de 20 do 15 minutos e voltou para cima, tá? E nessa mesma região aí, o mercado estava passando a 9 e a 20 do 60. Então tinha muita confluência para o mercado travar naquela região, né? Obviamente que eu não vi isso, tá? Eu não costumo fazer entrada pelo celular, mas eu fiz a entrada pelo celular e eu almejei o fechamento de gap, tá? Então o mercado chegou a pagar ali depois da minha entrada. Eu entrei, depois aumentei um pouquinho a mão. O mercado chegou a me pagar da minha entrada 1.000 pontos. E eu estava buscando aqui 1.300 pontos, tá? Então, quando o mercado bateu na média de 200, voltou para cima, então eu saí aqui mais ou menos nessa região aqui, nesse candle, quando ele fechou esse candle de impulsão para cima, tá? Então, eu acabei deixando ali aproximadamente uns 350 pontos na mesa aí, quando ele fez esse toque aí nas 200 junto com a SLT e todas as outras confluências aí, tá? Então, eu acabei deixando na mesa, tá? Obviamente que se eu estivesse exatamente na frente do computador na hora, eu teria visto isso, eu provavelmente teria batido uma parcial ou zerado o trade aí. E quando o mercado estruturou essa espécie de pivôzinho para cima aqui, ó, daria para ter feito uma outra entrada aqui nessa região, ó, exatamente nesse candle aqui, tá? Aonde ele deixou essa barra de ignição e essa barra ignorada aqui, tá? Stop já era um pouco mais caro nessa região, mas
tinha várias confluências para o mercado dar continuidade a essa alta aí, tá? Se a gente pegar essa região aqui, foi uma região onde eu fiz uma entrada e acabei tomando um stop, tá? Foi um stop bobo, um pouco bobo porque eu acreditei um pouco na operação, tá? Eu poderia ter saído antes. Então, se a gente pegar a FIBO dessa última pernada do dia aqui, o mercado rejeitou esse 61, tá? Como vocês podem ver exatamente nessa região aqui, ó. O mercado rejeitou 61, em confluência com a VWAP, só que o mercado acabou fechando acima da VWAP, né? Deixou essa vela aqui, deixou esse pavio para cima, mas o mercado acabou fechando para cima e as médias rápidas já estavam se aproximando do preço, aproximando da VWAP. Então já descaracterizaria um trade de VWAP, né, de inversão. Tá? Então eu fiz a minha venda aqui, foi um stop bem baratinho, tá? Stop de 120 pontos aí, o mercado chegou a pagar ali, ó, 120 pontos, tá? Mas eu ia almejar aquele fundo de novo, tá? Então, como o mercado tinha voltado na minha cara aqui, eu tive aqui acabar zerando no dedo aqui exatamente nessa região, tá? Que depois que eu vi as médias de 200 ali, então eu ia buscar, depois desse trade aqui, eu ia buscar aproximadamente essa região de 61 ou de 7,6 aqui, em confluência com essas médias de 202, tá? Mas acabou que o mercado não veio, tá? Então eu acabei segurando esse trade, pois já tinha aceitado o risco, mas não vi que o mercado deu, assim logo de início, não vi que o mercado deu essa outra oportunidade, sendo que o preço se aproximou das médias ali, né? As médias acabaram grudando no preço e fechou esse candle de ignição para cima aí, tá? Então eu acabei estopando mais ou menos nessa região aqui e eu já estava assumindo o risco, poderia ter virado a mão aqui, né? Então acabei hesitando nessa entrada aí, tá? Então, minimamente, quem fez essa entrada poderia ter buscado o topo anterior aqui, né? Exatamente nessa região. Buscando esse topo, daria aproximadamente, para quem fez essa entrada aí, eu vi algumas pessoas aí que eu acompanho fizeram essa entrada, então acabaram entrando com o stop baratinho de 133 pontos e acabaram fazendo um 4 para 1. Desculpa. Acabaram fazendo um 4 para 1 aí, então de risco retorno, tá? Nessa operação. E foi uma operação muito rápida, ela acabou pagando em 10 minutinhos, tá? O mercado estava já mostrando um movimento mais lateral, quando ele não rompeu esse fundo, e sim ele fez um teste, né, e não deu continuidade ao movimento. Então, para cima, subindo com fluxo, então caracterizaria um mercado mais lateral, né, se a gente pudesse desenhar assim o dia de hoje, tá? Então, trabalharia dentro de um range assim, dessa caixinha aí, tá? Agora, se a gente fosse pensar nesse cenário, onde o mercado chegou bem afastado das médias aqui e tentou mais uma vez subir, mais um, e deixou essa força vendedora aqui, ó, como vocês podem ver esses paviozinhos aqui, a gente poderia ter pensado numa venda nessa região. Se eu tivesse olhando o gráfico na hora, eu não ia fazer essa operação. E sim, ter acreditado na operação que eu fiz e daqui a pouco essa de compra aqui, que eu acabei aceitando o stop e não ter virado a mão, tá? Então, seria só essas operações que eu teria feito no dia. Não teria analisado esse cenário que eu agora estou passando para vocês de lateralidade, tá? E depois, no momento da tarde aqui, então o mercado já não deixou muitas oportunidades aqui após ao meio-dia, tá? Deixou uma entrada aqui após romper esse pivôzinho, só que daí o stop já era um pouco salgado, 230 pontos, né? E depois ele foi rompendo fundos e daí as médias começaram a ficar laterais. Aí se a gente observar aqui, então, pelos 60 minutos, a gente pode ver uma coisa bem importante, que foi o quê? O mercado estava trabalhando num range lateral. Por que que eu fiz essa caixinha aqui para vocês verem, tá? Um pouquinho mais forte sobre o mercado lateral. Por que que eu identifiquei que
o mercado estava numa lateralidade. Porque geralmente quando o mercado fica entre a 9 do 60 e a VWAP do dia, ele tende a ser um mercado um pouco mais travado, aqui a 9 do 60, essa média azul. Então, como vocês podem ver aqui, ó, então o mercado testou, rompeu para cima, testou para baixo e daí ficou trabalhando dentro desse range aqui, tá? Então, entre 9 do 60 e VWAP do dia é um mercado mais lateral, ele tende a ficar um pouco mais consolidado, como vocês podem ver aí, ó. Deu a oportunidade? Deu, mas tem que tirar leite de pedra em dia assim. Beleza? Essas foram as oportunidades de hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais curtinho aí, tá? Vamos dar uma olhada no dólar aqui. Não opero dólar, não operei dólar. O dólar também ficou um pouquinho mais travado aí, talvez tenha deixado algumas oportunidades aí para quem opera dólar, né? Mas na parte da tarde, na parte da manhã aí não. E se a gente for ver outra confluência aqui, ó, que eu também uso no meu operacional, mas não é tomada de decisão, é que a Petro, ela simplesmente abriu e jogou reto para cima, tá? Então, dentro daquelas movimentações que eu estava fazendo durante o dia, eu já vi que o mercado já estava um pouco estressado aí, então a Petro já estava subindo mais de 1,5%. Então, quando o mercado tende a dar essa puxada assim, o índice acaba puxando junto, tá? O que acabou segurando foi o que, ó? A Vale também acabou puxando para cima, né? Mas o que acabou fazendo peso aí no dia de hoje, então, foi o FNC, né? Que é uma média aí dos grandes bancos aí, como Itaú, Banco do Brasil, né? E Bradesco aí, tá? Essa foi a minha visão do mini índice de hoje. Espero que possa agregar aí para alguém. E amanhã tem mais aí. Valeu!